Pilomed apresenta Show da Saúde. Show da saúde. Tá tudo bem com a senhora? Oh, mas que honra, que prazer. É o Paulinho Boa Pessoa, mas pode me chamar de amigo. Que delícia de entrar à sua casa hoje. Obrigado por essa recepção. Eu tenho certeza que é calorosa, que é carinhosa. E a senhora ligadinho, o senhor ligadinho, a família ligada. Tá todo mundo perguntando, Paulinho, o que tem de bom no programa hoje, Paulinho? Bom, eu já vou destacar todos os assuntos, mas eu tenho que destacar esse companheiro inseparável, esse grande terapeuta do Brasil, Luciano Pecilotto. Tudo ótimo, Paulinho. Quer dizer que nós temos um inimigo invisível. Perfeito, Paulinho. Esse inimigo, atenção, gente, inimigo invisível mata 100 mil brasileiros? Mas que por período? ano, Um Paulinho. ano? Exato. Mata 100 mil 100 brasileiros? mil brasileiros por ano. Gente de Deus, que inimigo invisível é esse? Ó, tem um inimigo invisível que mata 100 mil brasileiros por ano. Ele é muito perigoso, hein? Ele é invisível, ninguém percebe. Exatamente, Paulinho. A pessoa pode ter... Eu falo que você olha no espelho, você não enxerga por dentro. Uhum. A gente só enxerga por fora. Uhum. E a gente consome muito esse inimigo. É. E ele vai lá pra dentro. Esse inimigo nós colocamos para dentro de nós mesmos. Exatamente. Na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Perfeitamente. Pode revelar para mim que inimigo é esse? Colesterol, Paulinho. Colesterol. Colesterol alto, colesterol ruim, é o grande vilão hoje do coração. O que é o colesterol, Luciano? É gordura de origem animal. Então a gordura da carne, a gordura do frango, a gordura do ovo, a gordura do leite, tudo que vem de origem animal, a gordura de origem animal é o colesterol. Aonde que ele se instala? Aonde que ele fica? Nas coronárias. Então você vai falar daqui a pouquinho. Ó, tudo isso hoje a respeito desse inimigo invisível, chamado colesterol, que mata 100 mil irmãos brasileiros por ano. Luciano vai tratar esse assunto. De repente, você pode ter um problema chamado colesterol ruim. Mas e a história de hoje? Meu Luciano de Deus. História que eu vou contar hoje. Você acredita que uma mulher, ela se apaixona 2 vezes pelo mesmo coração? Acredito. Como é que é possível isso? O mesmo coração. Olha só. Mesmo coração. Essa mulher, ela se apaixonou 2 vezes pelo mesmo coração. Você não pode perder essa história. Paulinho, eu estou pensando aqui comigo, que assunto é esse? Uma mulher, uma história maravilhosa, uma história espetacular, oriunda lá do Mato Grosso. Alô, Mato Grosso, alô, Campo Grande, oriunda de lá, uma história impressionante. Estivemos juntos em Campo Grande, lembra? Lembro. Divulgando os nossos produtos da Pilomed. Estivemos juntos lá, eu e o Luciano. É de lá, de Campo Grande, essa história. E ela se apaixonou 2 vezes pelo mesmo coração. Ô, Paulinho, mas essa manchete tá muito evasiva, assim, tá muito no ar, Paulinho. É para você ficar ligada, porque essa história é belíssima, é espetacular, imperdível. Obrigado pela sintonia, obrigado por ter nos escolhido. Há tantos bons programas pela tarde, escolheram o nosso Show da Saúde, Luciano. Verdade. Bom, você me falava do inimigo invisível. Aham. Colesterol ruim. Colesterol ruim, Paulinho. Ele mata 100 mil brasileiros por ano. Exatamente. Aí você disse que aonde é que ele se localiza? Pois é, nas coronárias. Artérias coronárias, Paulinho. Artérias coronárias, nós temos 5 artérias coronárias. É chamada de coronárias porque ela tem o formato de uma coroa. É como se ela fosse uma coroa do coração. Então ela fica artéria coronária. São 5 artérias coronárias. E o colesterol, que é de uma gordura de origem animal, a gordura que você come do frango, do leite, do ovo, da carne, tudo que é de origem animal tem a gordura que é o colesterol. E ela se instala onde? Em uma das 5 artérias do coração, que são as coronárias. E aí tem muitos riscos, né, Paulinho, para o coração? Vai grudando. Na verdade, me explicou um médico, aliás, ele é um médico da melhor qualidade, ele é um cardiologista muito afamado aqui em São Paulo. Ele me falou do mau colesterol, ele falou assim, Paulinho, é uma cola
se não combater o mau colesterol, ele vai grudando nas artérias. É isso, né, Luciano? Exatamente, Ele Paulinho. vai colando nas artérias. Ele vai colando, vai grudando e vai obstruindo, entupindo as coronárias. E na medida que ele entope, tanto mais arriscada fica a vida daquela pessoa. Fica. Você já ouviu falar assim, ó? Ah, minha mãe foi ao médico e o médico disse que 80% da veia dela está obstruída, está entupida. Mas será que eu tenho? Aí você fala assim, olha esse coração pulsando aí, ó. Que bonito esse coração pulsando. Quais são os sintomas do colesterol? Vamos mostrar, Paulinho. Os sintomas do... Ó, dor de cabeça frequente, muita dor de cabeça, inchaço no abdômen, tá com o abdômen inchado, dor no peito. E tem um que é gordura no olho. Achei esse muito interessante. É chamado de xanteloma. Uhum. É gordura no olho, Paulinho, na pálpebra. Fica aqui na pálpebra, meio que em amarelo, uma gordura. E o excesso, pra você ter o corpo está com tanto excesso de colesterol que mostra na pálpebra do olho, que é a pele, o excesso do colesterol. Começa a grudar por ali. Exatamente. Na nossa próxima imagem, Luciano. Os principais riscos do colesterol alto, Paulinho. Por que ele tem que ser muito bem cuidado e tratado? Risco de infarto, risco de derrame, risco da angina, risco de trombose, risco de complicações renais e risco de derrame cerebral. Muito bem. Na próxima imagem agora... Olha aí, como eu falei do rim, né, Paulinho? Você sabe que o rim, ele é um filtro. Ele filtra toda a impureza que nós consumimos. Então, imagina quanta gordura também, quanta impureza tem nos nossos rins. E se não for bem filtrado, essas impurezas vai formar as pedras no rim. Então, muita gente que tem o colesterol alto pode ter pedra no rim também. Olha, outra coisa, hein? Exato. Quer dizer, você tem o risco do infarto, você tem o risco do derrame cerebral, inclusive do cálculo renal. Cuidado com o mau colesterol, porque, como disse o Luciano, ele é um inimigo invisível. E na nossa próxima imagem, Luciano? Ah, isso eu queria abordar com você. Minha parceira, meu parceiro, você, chefe de família, senhora dona de casa, mãezinha, a senhora que cuida das crianças, nós temos 6 alimentos, 6, o Luciano vai destacá-los. Meia dúzia ou 6, Luciano? É 5, Paulinho, hoje. Assim? 5 alimentos, é. Tá. Então não é nem meia dúzia e nem 6, 5. É uma mão cheia de alimentos. Uma mão cheia de alimentos, 1, 2, 3, 4, 5, em que esses alimentos são perigosíssimos para inflamar o nosso corpo. Aumenta a inflamação do nosso corpo, é isso? Exatamente. Na verdade, eles são altamente inflamatórios. Certo. O primeiro alimento, Paulinho, nós chamamos de gordura trans. Uhum. Eu gosto muito de batata frita, viu? Eu também amo, Adoro batata frita. Só que quando eu era criança, minha mãe fazia batata frita e ela não ficava crocante. Uhum. Ela ficava meio macia, era uma delícia. Hoje você percebe que as batatas fritas, elas ficam crocantes. Verdade. Não é verdade? Verdade. Por que ela fica crocante? Porque ela é colocada gordura trans. O que é gordura trans? Gordura transformada. Uma gordura que o homem colocou hidrogênio, ela é hidrogenada. Ela foi mudada quimicamente, foi colocada uma mudança numa molécula e ela mudou quimicamente para quê? Para o alimento durar mais na prateleira e para o alimento ficar mais crocante. Só que isso é prejudicial à nossa saúde, Paulinho. Gordura trans aumenta o colesterol ruim, aumenta o inflama ruim e diminui o bom, viu, Paulinho? O produto 2, o alimento 2, por gentileza, minha produção. Carboidratos refinados, Luciano. O pãozinho francês, o arroz, o macarrão, tudo que é carboidrato refinado, primeiro, além de aumentar... Aquele miojo. O miojo, exatamente, Além de aumentar, por exemplo, no caso, a glicose na corrente sanguínea, vai fazer o que no corpo humano? Vai inflamar o intestino. O intestino é altamente inflamado por esses carboidratos refinados, Paulinho. Apenas queria fazer uma correção. Obviamente que a gente não está falando mal do miojo, eu acho uma delícia e consumo sempre. É o excesso, é o cuidado com tudo. Tudo em excesso. O miojo realmente é muito gostoso. Exatamente. Tá? É apenas para fazer uma defesa necessária. Exato. O produto 3, álcool excessivo, Luciano? Vamos lá, o álcool, Paulinho, você sabe que o álcool, ele é patotóxico. Luciano, o que é patotóxico?
hepatotóxico é um problema que dá no nosso fígado. Ou seja, ele é altamente inflamatório para o nosso fígado. Então, o álcool em excesso, ele inflama o fígado. Inflamou o fígado, vai atrapalhar o metabolismo do corpo. Aí é que tá. Aí ataca aumentando o colesterol e aumentando as inflamações. O número 5, a carne processada, Luciano. Paulinho, ó, o salame, o presunto, a mussarela, né, o queijo no modo geral, tudo isso aqui tem glutamato de sódio. Então, muito sal. Né? Vamos falar assim, tem muito sal, é muita química, é muito nitrato que tem dentro desses componentes. O rim vai sofrer demais para filtrar toda essa química, todo esse nitrato, toda essa impureza. E pode causar cálculos renais e o colesterol alto vai elevar. E aí aumenta a inflamação. A inflamação do corpo, ela aumenta, Paulinho. Agora, existem sinais de que o nosso... Isso é importante. Paulinho, será que meu corpo está inflamando? Será que eu tenho realmente inflamação no meu corpo? Existem sinais? A senhora me pergunta e nós vamos responder para a senhora. Existem sinais que podem denotar isso, Luciano? Pode, Paulinho. O corpo, você sabe que ele dá sinais, né? Para avisar a gente de que tem algo que está errado. Só que a gente tem que prestar atenção nos sinais. Primeiro sinal que o corpo pode estar inflamado, a gente vai mostrar, né? Tem aqui, o primeiro sinal. Vermelhidão no rosto. Vermelhidão no rosto. Então, o rosto muito vermelho, às vezes, pode ser que esteja inflamado o corpo humano. Certo. O segundo sinal, por gentileza. Inchaço nas pernas, Paulinho. E perna está abdômen. inchada, a perna está com edema e o no abdômen. abdômen, né? Exatamente. É um sinal que está inflamação no corpo. O sinal 3. Olha só, fadiga e falta de energia. Às vezes a pessoa dormiu, só que ela acorda cansada. Parece que não dormiu à noite, está cansada no dia seguinte. Poxa, mas eu dormi, mas está cansada. Sinal que o corpo pode estar inflamado. Existem mais sinais, minha produção querida? Sim, a dor articular. Paulinho, as articulações inflamam, né? O ombro, o cotovelo, as mãos, Joelho, o joelho. As mãos, né? A famosa artrite, né, Paulinho? Aí é sinal de que o corpo já está inflamado. Já está inflamado. Agora, o Luciano deu uma pergunta da Solange de Maringá. Ela pergunta para você, qual a diferença, porque tem aquele triglicerídeos ou triglicérides e o mau colesterol. E às vezes o pessoal fala assim, nossa, tá ruim o meu colesterol, tá ruim o meu triglicerídeos. Qual a diferença entre um e outro? Vou falar numa linguagem bem leiga para as pessoas entenderem, Paulinho. Colesterol é uma gordura de origem animal. Então, a gordura, como eu falei, da carne, do frango, do ovo, do leite, origem animal. Triglicérides ou triglicerídeos é uma gordura de origem, vamos falar assim, do doce. O pudim, o açúcar, e ela é uma gordura processada, é uma gordura química, vamos falar assim. Então, qual é a pior? As duas são piores, só que o triglicérides ele tem uma grande vantagem por ser pior. Por quê? Porque ela é uma gordura que anda o corpo todo, Paulinho. E o colesterol fica só no coração. Mas o triglicérides, ele anda o corpo todo, podendo entupir veias e artérias. Eu queria destacar, eu estive na tua palestra e você falou assim, o principal alimento perigoso contra as inflamações, quer dizer, a favor das inflamações do nosso corpo, contra a nossa saúde, é o açúcar. E quanto mais refinado ele for, tanto pior. Exato, Paulinho. O açúcar e o sal, mas o açúcar, no modo geral falando, ele tem muita química. Quanto mais refinado, mais química tem. E aí o que acontece? Fininho, purificado, Exato. Aquilo é um veneno. É um veneno porque a glicose sobe e vai fazer o quê? Inflamar a parede das artérias. Inflamou a parede das artérias onde percorre o sangue, onde circula o sangue. E o sangue vai circular aonde tem uma tubulação inflamada, o que vai acontecer? Vai acontecer doenças, vai acontecer um infarto, vai acontecer um derrame com facilidade. Temos que diminuir o açúcar. Me lembrei do saudoso Dr. Fonseca. Esse médico, ele fazia uma campanha, lembra, Luciano? Contra o açúcar. E eu queria que você explicasse agora, no nosso produto Pilomed, a forma, o jeito que o Pilomed vai combater, ajudar contra o mau colesterol, contra as inflamações. As inflamações. O corpo estando inflamado, o seu sono não será reparador. Você não vai ter um sono reparador com vamos falar assim, o corpo inflamado. Só que você dorme hoje num colchão comum. E um colchão comum só serve para dormir. O colchão da Pilomed é um colchão com alta tecnologia.
Uma das tecnologias, nós temos dentro da espuma, que são as 140 pastilhas do infravermelho longo. O que é o infravermelho, Luciano? O que é o infravermelho longo? Infravermelho longo, uma tecnologia japonesa que é a mistura de 3 metais, platina, titânio e alumínio, elas misturadas enquanto você deita, contato com a pele humana, emite um raio de 4 a 14 microns de frequência energética que ajudam a desinflamar o seu corpo enquanto você está dormindo. Ou seja, você vai dormir em um anti-inflamatório natural. Além de tudo isso, tem uma onda chamada de Biosleeping. O que essa onda faz? Se aperta o controle remoto da onda Biosleeping, essa onda vai fazer o quê? Ela vai ativar o teu cérebro, estimulando a produção do hormônio do sono chamado de melatonina. A melatonina sendo produzida, o seu sono será reparador. É diferente de consumir. É diferente de consumir. Eu vi você explicar. Se você consome melatonina, você inibe a produção. E quando você produz naturalmente, o colchão da Pilomed te estimula a fabricação naturalmente, você emite e produz outros neurotransmissores benéficos, que é endorfina, encefalina, que o teu corpo precisa fabricar para o teu sono ser reparador. Reparador, o que quer dizer? Vai reparar todos os danos causados nas células da má alimentação, da inflamação que está no seu organismo. No dia seguinte, você acorda mais disposto, mais disposta. Por quê? Está dormindo num colchão com alta tecnologia. Que maravilha. Gente, atenção. Olha, o nosso produto Pilomed, esse nosso colchão Pilomed, o nosso produto Pilomed é para a senhora, por exemplo, que tem varizes e sente as inflamações das varizes terríveis. A senhora que tem uma criança, um netinho, um filho, que está sempre com inflamação do ouvido, está sempre com inflamação da garganta, quando a pessoa se deita para dormir num Pilomed, enquanto você dorme, você está dormindo e o Pilomed trabalha a favor da sua saúde. Você entende? Então nós gostaríamos que você conhecesse esse produto. Eu sei que tem muita gente, não vou julgar a intenção das pessoas, mas até pela fama do nosso produto, pelo tempo que a gente tem de programa no ar, querem copiar o nosso nome. Mas o que vale realmente é Pilomed. O nome parecido é outra coisa. Também não posso falar mal, mas eu posso garantir que o produto que o teu corpo pede é o Pilomed. Olha a marca lá no teu peito, Luciano. Olha lá, é Pilomed. Eu até vou colocar o dedo aqui, ó, para que você veja em casa. Ó, é Pilomed, é essa marca que teu corpo pede. É essa que o Paulinho Boa Pessoa divulga. Então, se o seu filho tem rinite, é inflamação. Bronquite, é inflamação dos brônquios, né, Luciano? Asma também, né? Uma inflamação acelerada ainda. É pior que a bronquite, sim, né? Sim. Ou então laringite, faringite, alguma otite, que é a inflamação do ouvido. Realmente, o nosso produto vai ajudar e muito. Ô, Paulinho, mas como é que eu faço? Eu queria conhecer esse produto. É assim, bonito como tá aí. Você vai ligar nesse número, ó, 0800 771 0434. 0800 771 0434. Chama o nosso terapeuta, que sem compromisso nós vamos na casa da pessoa. Perfeitamente, Paulinho. Inclusive, faço um desafio com muita transparência e com muita responsabilidade. Um dos nossos terapeutas vai na sua casa. Ah, Luciano, mas eu comprei um colchão agora recente, eu não quero trocar meu colchão. Nós temos o Pilomed que ele vai sobre o seu colchão, transformando o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia. E o teste é feito na sua casa. Em meia hora, você deita em cima do Pilomed, meia hora depois você levanta do Pilomed, vem o meu desafio. Se você não sentir alívio nenhum na hora do teste, na hora da demonstração, na sua casa, você não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. É nítido, é claro e transparente. Ô, Luciano, mas como você fala? Aí o pessoal de casa fala assim, será que eu posso comprar? Oh, meu Deus! Será que está ao meu alcance? Eu sou aposentado, eu sou pensionista. Essa moça está dormindo tão gostoso no Pilomed. Eu também queria dormir assim num Pilomed. Será que dá para aposentada? Dá, Paulinho. O aposentado e pensionista tem privilégio especial. Por quê? Se for um Pilomed de casal, parcelinhas mínimas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pilomed de solteiro,
a partir de R$ 129 por mês. É só isso? Só isso. E outra, temos cama de viúva, temos... minha cama é uma medida especial. Fazemos qualquer medida, Paulinho. A dona Silvia, você lembra da dona Silvia? Lembro. A dona Silvia, foi a dona Silvia ou a dona Cacilda? A dona Silvia, ela é prima da dona Cacilda. E ela também adquiriu o nosso produto Pilomed. Mas no caso da dona Cacilda, ela quer falar hoje aqui no nosso programa. Porque ela vivia com dores, né, dona Cacilda? Ô, Paulinho, boa pessoa, que sofrimento era a minha vida, Paulinho. Eu vivia me intoxicando de tanto tomar anti-inflamatório, analgésico. Eu tinha uma farmacinha na minha casa. Uma farmácia em casa ela tinha, dona Cacilda, Luciano. A maioria tem, né, Paulinho? Quantas pessoas têm, né? Ela não conseguia andar, ela não conseguia levantar. Para ela era uma tristeza quando o dia amanhecia. Ao invés dela sentir aquela alegria de estar participando de mais um dia de vida, sentia tristeza de tantas dores. Hoje, a dona Cacilda, apesar de alguns anos já vivido, né, dona Cacilda? Ela está fazendo até ginástica, Luciano, graças ao nosso produto Pilomed. Você quer conhecer essa história? Bora. Quer conhecer? Vamos. Então fala assim, dona Cacilda, fala aí, vamos ver. Dona Cacilda, fala aí pra nós. Passei em médico, ortopedista, tirei chapa. Aí deu que eu tinha um problema na coluna. Nas pernas, falou que era infecção nas veinhas, né? Aí dava remédio. Parava com o remédio, mas voltava, né? Doía quando eu ia andar. Quando eu levantava, eu não podia estar fazendo as coisas de casa. Porque doía, eu tinha que parar toda hora. E andar, eu não sentia dor. Aí fazem 3 meses que eu adquiri o colchão. E eu senti bem melhor, né? Das dores. Eu faço serviço de casa, ando, faço ginástica, não tenho dores assim como eu estava, né? Hoje mesmo usei bastante de manhã. Botei os papagaios embora e colchão todo dia. Quando eu estava usando, eu não tinha prestado atenção no comercial. E aí falou que melhorava a pressão, e eu falei, olha, é verdade, porque tá melhorando mesmo. O Pilomed me ajudou muito nas dores. Eu até aconselho a pessoa que tem esse problema assim, de dor, pressão alta, né? Que eu tenho diabetes tipo 2. Eu vou no médico, ela fala, tá tudo bem, continua assim. Recentemente eu fui no médico. Eu falo para eles que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É a Pilomed. Olha o sorrisão dela, Luciano. Olha o positivo e o sorrisão. É o teu sorriso assim. Fez ó. assim, é. Fez assim. Por quê? Porque ela está feliz, está maravilhada com o Pilomed. Vamos lançar um desafio. Bora. Aquela pessoa que tem dor, como tinha a dona Cacilda. Aquela pessoa que anda sofrendo com mau colesterol, com as inflamações do corpo, que tem varizes. Ô Paulinho, eu tenho bronquite. É uma maravilha contra o bronquite. Experimenta o nosso produto. Qual o desafio, Luciano? Paulinho, um desafio com muita transparência, um desafio com muita responsabilidade. Um dos nossos terapeutas vai na sua casa, sem custo nenhum, leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão. Você já vai ver que o seu colchão será transformado de um colchão comum em um colchão com alta tecnologia. Você deita por meia hora, no teste, na demonstração na sua casa. Meia hora depois você levanta do Pilomed. Se você não sentir alívio nenhum, não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. É nítido, claro E transparente. Que maravilha, gente. Esse é o nosso produto Pilomed. Ó, tá brilhando no seu televisor, no telefone. Liga pra gente, chama o nosso terapeuta, ele vai sem compromisso na tua casa. 0800 771 0434. Mas agora chegou aquela hora daquela história linda, Luciano. A mulher que se apaixonou pelo mesmo coração 2 vezes. Como é que é possível isso? Vamos saber dessa história? Vamos saber. Então pode chamar aquela vinheta que eu vou contar essa história. Pode A chamar. verdade de cada um com Paulinho Boa Pessoa. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Leila e hoje eu quero te contar a minha verdadeira história de amor, saudade e emoção. Eu tinha tão somente 13 anos de idade
quando lá no colégio eu vi um menino tão bonito, o nome dele Admilson. Sabe como ele estava vestido, o Admilson? O Admilson, eu tinha 13, o Admilson tinha 15 anos. A primeira vez que eu vi é que a nossa cidade, Campo Grande, no Mato Grosso, havia dado uma oportunidade para o jovem aprendiz. Então ele, o Admilson, ele estava vestido como guarda-mirim. Ele era da guarda-mirim. Então ele estava usando assim uma farda, estava bonito. Era um garoto, sabe? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Porém, eu poderia cantar essa música para ele, para o Admilson. No entanto, a música que o Admilson cantava naquela época e em todas as outras era Raul, toca Raul! Você gosta do Raul Seixas? Gosto, Paulinho. Ele também gostava. O Admilson, ele amava o Raul Seixas. Especialmente ele cantava aquela música assim: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco. Ô Paulinho, louca fiquei eu por ele, pelo Admilson. Ele tinha 15, eu tinha 13, ele com aquela farda de guarda-mirim, eu adorava. Aí o que ele fazia para me agradar? Ele pegava as minhas coisas de escola e levava até a minha casa. Meu pai era uma caninana. Você já conhece caninana? Caninana é uma cobra muito brava. Já ouviu falar de caninana? Meu pai era uma caninana. Morria de ciúme de mim. Então ele, o Admilson, ele levava o meu material escolar até perto da minha casa, mas ele não chegava na minha casa. Ele não chegava a entrar na minha casa de jeito nenhum. Por quê? Porque ele tinha medo do meu pai. Meu pai era muito rigoroso. Meu pai não permitia jamais que eu namorasse, mas quem disse que meu pai deixava eu namorar? Ainda mais com aquela idade. Aí o tempo foi passando. Ele e Admilson levavam o meu material. Enquanto nós íamos no caminho, ele ia cantando músicas do Raul Seixas. Trem, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. O Admilson não é o trem, não, é meu pai. Quando eu falava que não era o trem, era o meu pai, ele virava, como a gente falava na nossa cidade, ele virava um canudo de tanto correr. Um dia, a ideia, né, Paulinho, quando a gente é jovem, nós somos meio doidos, né? A gente é meio maluco. Eu tinha feito 14 anos. Aí eu falei, meu pai é muito rigoroso comigo, quer saber de uma coisa? Vou fugir. Luciano, diga uma coisa, você já pensou em fugir da tua casa alguma vez, assim, quando Não, adolescente? Não. Eu acho que muitos jovens já pensaram nisso, nessa hipótese. Não é bom. Não é bom. E ela também errou em pensar isso. Eu estou falando da Leila e do Admilson, mas ela, com 14 anos, resolveu fugir de casa. Não deu certo. Quando ela fugiu de casa, meu Deus do céu, estou me vendo, Paulinho, correndo com a minha mochila na rua, indo embora para ficar definitivamente com o Admilson. No entanto, a caninana, quem é a caninana? O meu pai descobriu tudo. E meu pai nos pegou, Paulinho. Eu dou graças a Deus de não ter sobrado para o Admilson naquele dia, porque para mim sobrou. Acabei apanhando. Mas eu era tão maluca por ele. Trem, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. E ele cantando Raul Seixas, eu era tão doida por ele, maluco beleza, que eu fugi de novo. Era a minha segunda tentativa de fuga do meu pai. E dessa vez, aí eu já tinha uma certa idade, eu já estava chegando aos 18 anos. Desta vez, deu certo. Quer dizer, eu acho que deu certo, porque meu pai também desconfiou, nós tínhamos passado umas noites juntas. Você entendeu, Luciano? Entendi. Entendeu, né? Entendi. Já tínhamos passado umas noites juntas, meu pai falou, bom, já que é assim,
Já que é assim, o melhor então é que vocês se casem. E eu tinha 18 anos, quando eu engravidei do Luan. Eu tinha 18 anos quando a minha barriga ficou bonita, redondinha, grávida. Eu engravidei do Luan. Pouco tempo, lógico, ela nasceu, Luan. Pouco tempo depois, aos 20, eu engravidei da Luana. E nós formamos, eu e o Ademilson, um casal de filhos. Ele, para embalar os filhos, cantava: oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem, quem vai ficar? Quem vai partir? Quando chega essa parte da música, uma reflexão importante. Quem vai ficar, quem vai partir? Coisa do destino. Eu me lembro que quando Admilson cantava essa parte da música, quem vai ficar, quem vai partir, ele cantava com tanto sentimento. Eu ainda não entendia, mas eu passei a entender, porque era 1998. O meu mais velho, Luan, estava com 8 aninhos. A minha caçulinha, a Luana, estava com 6. O meu marido, ele passou num bar. Ele não era um homem de ficar no bar. Sabe, Luciano? Ele não tinha esse hábito. Mas naquele dia ele passou. Ele passou num bar. E aí, sabe aquelas conversas de bar, time de futebol? Eu acho que meu time é melhor que o seu. Porque o seu time não está com nada, porque o meu time é melhor. Sabe aquelas coisas, aquela discussão boba de bar? Saiu uma briga. E numa dessas eu acho que o Ademilson, meu marido, acabou ofendendo uma pessoa lá no bar. Depois de discussão, aquela briga boba de bar. E ele resolveu, depois de ter discutido com essa pessoa de boca, não chegou a vias de fato. Não houve nenhum tipo de golpe, burro, etc. Foi uma briga de boca, foi agressão verbal. O meu marido resolveu ir embora. No entanto, ele entrou num táxi. A casa ficava um pouquinho distante do bar. E a caminho da nossa casa, alguém fechou aquele táxi. Segundo testemunhas, talvez uma moto. E foi desferido contra aquele carro tiros. Tiros e mais tiros. Nossa, eu cheguei a ver o carro. O carro estava todo perfurado de bala. Quer dizer, uma briga boba de bar que iria acabar numa tragédia, porque um dos tiros atingiu a cabeça do meu marido. Atingiu a cabeça do Ademilson. E aí ele teve que ser internado. Eu até quando fui comunicada que ele havia sido atingido por um tiro, eu pensei que fosse no braço, na perna, nunca imaginava que pudesse ser na cabeça. E lamentavelmente era na cabeça. 3 dias de UTI. E 3 dias depois, eis que o médico me chamou até a UTI. O médico disse assim a mim: Dona Leila, o seu marido, eu lamento informar a senhora, mas o seu marido, ele teve morte encefálica, morte cerebral. Os órgãos todos do seu marido estão intactos, menos o cérebro. Ele teve morte cerebral. E eu preciso saber da senhora o seguinte: a senhora autoriza a doação dos órgãos? O mais incrível disso é que 10 dias antes desse episódio, dessa tragédia, ele havia dito a mim, o Admilson havia dito a mim: mulher, sabe o que eu fiz? Passei no hospital e autorizei que meus órgãos fossem doados. Eu até fiquei bravo com ele, até por uma ignorância da minha parte, fiquei brava. Por que você fez isso? Ah, eu não gosto disso. Parece que a pessoa está chamando para si a morte. Uma estupidez da minha parte, uma bobagem qualquer, eu falei naquela hora. E eu disse até: ninguém vai pegar nenhum pedacinho seu, porque eu não vou deixar. Eu não vou permitir que ninguém toque num pedacinho seu.
No entanto, agora ali, diante do médico, ele me dizia: ô dona Leila, o seu marido teve morte encefálica. Nós vimos num documento que ele autorizou a doação de órgãos, mas ainda assim, a última palavra é da senhora. E aí? Naquela hora, Deus me iluminou. Porque eu pensei o seguinte, falei, puxa, meu marido conversou comigo este assunto faz 10 dias. E se agora eu estou diante desse dilema, eu preciso tomar uma decisão, e tem que ser uma decisão acertada. Deus Pai, me ilumine. E naquele instante que eu falei, Deus Pai, me ilumine, eu acho que alguém ligou um radinho lá naquele hospital, naquele ambiente hospitalar, e eu ouvi aquela voz do próprio Raul Seixas cantando: oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Eu pensei comigo, falei, puxa, esses órgãos do meu marido pode ajudar e muito alguém a continuar viajando nesse trem. Esse trem, o trem da vida, ele tem várias paradas, para em várias estações. Mas os órgãos doados pelo meu marido poderá fazer com que alguém prossiga na viagem desse trem. E foi exatamente o que eu fiz. Eu autorizei, eu assinei que os órgãos do Ademilson, meu marido, fossem doados. Me senti tão bem, me senti tão melhor, de saber que o meu marido havia partido, mas que os órgãos dele poderiam estar sobrevivendo, e estariam com certeza sobrevivendo no corpo de outrem. Quem será? Nem passava pela minha cabeça. Eu nem tinha ideia. Até que, um ano depois, vejam o que é a vida. Um ano depois da morte do meu marido, eu estava em casa com os meus filhos, a vida não estava fácil, porque 2 filhos para cuidar, eu viúva, ainda jovem, uma jovem viúva. Não é fácil, né, Luciano? Não é. Para uma viúva não é fácil tocar a vida sozinha com duas crianças. O menorzinho, a menorzinha tinha 6 e o outro tinha 8 anos quando ele faleceu. Eu estava em casa, um ano depois da morte do meu marido, quando no portão da minha casa eu me lembro de um portão, estou vendo o portão da minha casa de novo, sabe? Havia a minha casa, aquele portão, e ali exatamente no portão da minha casa, eu escutei: quando eu saí para atender, era um senhor que eu nunca tinha visto antes. Nunca tinha visto. Ele se apresentou, falou: minha senhora, dá licença, meu nome é Seiledino. Eu achei o nome diferente. Seiledino. Até difícil de falar, né? O nome é diferente. Seiledino é meu nome. Tudo bem, senhora? Prazer. Eu falei, prazer. Eu não tinha entendido ainda. Ele falou: a senhora me dá a honra de eu entrar um pouquinho na sua casa. Eu quase que fiquei perdido, e na hora eu disse para ele: mas, sabe, deixar o senhor entrar. Mas meus filhos estavam perto. Ah, tudo bem. Ele entrou. Quando ele entrou em casa, Seiledino, ele falou: olha, o que eu estou fazendo, por favor, é uma coisa totalmente até fora da própria lei. Mas eu não suportei. Eu fiz uma pergunta lá no hospital. É uma coisa que eu não deveria fazer, mas estou fazendo. Eu posso, com a tua permissão, lhe dar um abraço? Um abraço assim de amigo? Eu olhei para os meus filhos olharam assim para mim. Eu fiz, sim, pode dar o abraço. Aí ele veio, com todo o respeito, ele me abraçou, e quando ele me abraçou, ele me apertou assim contra o peito dele, e ele fez assim: a senhora está sentindo? Eu falei: o quê? Esse coração pulsar no meu peito.
E é exatamente nessa hora eu senti que o coração dele pulsava dentro do meu próprio peito. E nessa hora também eu senti um arrepio que correu todo o meu corpo. E aí ele disse assim para mim: então, esse coração que está pulsando no meu peito é velho e conhecido seu. Esse coração era o coração do seu marido. Que? Esse coração que pulsa no meu peito, que a senhora está sentindo pulsar no meu peito, esse era o coração do seu marido. Paulinho de Deus, eu não sei nem o que eu senti naquela hora. As lágrimas brotaram dos meus olhos. E por outra incrível coincidência, num rádio próximo, naquele instante alguém cantava: oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. O coração do meu marido, o coração do teu marido. É esse coração que pulsa no meu peito. É totalmente contra a lei, mas eu pedi no hospital que eu queria conhecer a família que me deu esse presente que é a vida. E hoje eu estou tendo a honra de conhecer a senhora. E aí eu mostrei, esses são os meus filhos. Eu mostrei para ele. Essa é a foto do Celedino que vocês viram. Aí eu mostrei para o Celedino e mostrei a foto dos meus... Eu mostrei os meus filhos que estavam ali. E ele apertou a mãozinha de cada filho meu, com muita emoção. E ele disse uma coisa ao final de tudo. Queria pedir uma permissão para a senhora. Que eu pudesse, eu moro a 300 quilômetros aqui de Campo Grande. Eu teria que vir aqui periodicamente para fazer exames, para ver como é que está, porque eu recebi esse coração faz 1 ano. Parece que está indo tudo bem. Esse coração está pulsando perfeitamente no meu peito. Parece que está indo tudo bem, mas eu tenho que fazer exames. E cada vez que eu vier da minha cidade, 300 quilômetros daqui, eu queria uma autorização. Eu queria pedir para a senhora para eu passar na sua casa. Tudo bem. Se é essa a autorização que o senhor precisa, está dada. E aí, a cada vez que ele vinha a Campo Grande, 300 quilômetros de viagem, fazia os exames, ele passava em casa para me cumprimentar, para me ver e para ver os meus filhos. Tempos depois, ele surpreende, ele era pintor e também fazia a lanternagem do carro. O Brasil tem várias expressões para isso, né? Tem um funileiro, funilaria, em alguns lugares lanternagem. Ele era funileiro pintor. Então ele havia montado em Campo Grande, o Celedino, uma oficina para conserto de carro, da lataria do carro. Agora ele passou a morar lá. E sabe o que ele fazia? Ele falou: olha, eu sinto um apego tão grande com o Luan e a Luana, seus filhos. Eu sinto um apego tão grande. Eu acho que é porque eu estou com o coração do pai deles no meu peito. Eu acho que é por isso. Eu tenho um apego tão grande por essas crianças. Eu quero levá-los para a escola. Posso? Pode. Qual é o problema que há nisso? Então ele saía da oficina, ele passava pela minha casa e levava meus filhos. Levava o Luan e a Luana até a escola e depois os buscava. Era um carinho dele para com as crianças. E ele foi conquistando as crianças. Foi conquistando. Até que um dia, eu fui surpreendida pelos 2 meus filhos. Mais ou menos eu tinha 1 ano de conhecimento do Celedino. 1 ano depois, meus filhos disseram assim: ô mãe, criança também é fogo, né? Ai, meus filhos disseram para mim assim: ô mãe, a gente tem uma vontade tão grande que o Celedino fosse o nosso pai. Tem tudo para ele ser o nosso pai, mãe. Até o coração do nosso pai pulsa no peito dele. Nós queríamos que ele fosse o nosso pai. Ah, menino, não fala bobagem. Era 1 ano que eu conheci o Celedino. Eu vou ser até honesta. Já tinha nessa época 3 anos do passamento do meu marido. Chegando a 3 anos. Eu estava até de paquera com uma outra pessoa. Confesso.
Eu estava até de paquera com uma outra pessoa. Meus filhos disseram isso até me contrariava num sentido. Não falem bobagem, mas era o apego que os meus filhos estavam tendo para com o Celeidino. Sabe-se Deus por quê? Aquela afinidade tão grande talvez fosse o coração, talvez fosse. Eu dei uma bronca neles. Mas um dia, eu fui acompanhar o Celeidino até o portão. Aquela coisa de ser educada. E quando eu cheguei no portão, o Celeidino me surpreendeu. Na hora da despedida, ele foi me dar um beijo na face. Só que o beijo escapou da face, escorregou e caiu no centro. Foi um beijo na boca. Um beijo na boca. Um beijo dado com tanta ternura, com tanto carinho, com tanto amor, que em algum rádio estava tocando: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco. Que loucura! Não é possível, que loucura! Será que as coisas vão tomar outro rumo na minha vida? E elas tomaram. Porque Celeidino me pediu em namoro. Um namoro oficial. Mas aquele empurrãozinho dos meus filhos, a coisa se encaixou. Deu certo. Aí ele me propôs: olha, já que eu estou com o coração do teu marido, eu não posso abusar em absolutamente nada. Proponho para você um casamento oficial. Você aceita? O encaixe daquele coração foi perfeito e total. No peito dele, mas mais perfeito ainda, quando ele pulsava e batia dentro do meu próprio peito. Impressionante. A nossa música tema na hora do casamento, tinha que ser. Quem? Tinha que ser o Raul. Porque veja o que é a vida. O meu marido tinha uma coleção completa de discos do Raul Seixas, o Ademilson. Ele era fã do Raul. E sabe qual era o ídolo da vida do Celeidino? O Raul Seixas. É só coincidência? Ele tinha exatamente a mesma coleção que o meu marido tinha. E a música escolhida para tocar na nossa saída da igreja foi: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. A coincidência não parou por aí, se é que eu posso chamar isso de coincidência. Porque o melhor amigo do meu marido, o Ademilson, era um outro lanterneiro, ou um outro que fazia reparos na lataria de carros, a funilaria, a pintura. Esse se tornou também o melhor amigo do Celeidino. Quer dizer, o que era melhor amigo do meu marido se tornou o melhor amigo do Celeidino. Que coisa! Nós nos casamos. Nós oficiamos o nosso casamento. E aí era uma questão de pedir a Deus proteção, sorte. E o tempo foi correndo. E o tempo foi passando. Quanto tempo dura uma pessoa depois que ela recebe um coração transplantado, Luciano? É uma incógnita. Pode-se viver muito tempo. Muita gente que fez esse transplante junto com o Celeidino viveu 8 anos, gente que viveu 10 anos, mas o Celeidino foi vivendo. O tempo foi correndo, foi passando, foi passando. Nossos filhos, não, filho com ele eu não pude ter, porque eu havia feito a laqueadura quando eu tive meu segundo filho. Celeidino já tinha sido casado, mas não teve filho no primeiro casamento. O tempo foi correndo, foi passando. 10 anos, 15 anos, nossos filhos se casaram, vieram os netos, tanto para mim quanto para o Celeidino. 21 anos depois que o Celeidino tinha recebido o coração do meu marido, ele teve uma complicação importante de saúde. Ele começou a ter um problema renal e teve que fazer diálise. E aí ele precisava de novamente um transplante segundo.
seria desta feita um transplante de rim. Ficou na fila e tal qual ele foi bem sucedido na fila do coração, ele foi bem sucedido na fila do rim e ele recebeu um transplante renal. Na soma do tempo, na soma disso tudo, agora no mês de novembro, o Celeidino faz bodas de prata do coração recebido do meu marido. 25 anos que ele recebeu o coração do Ademilson. Continua firme, saudável, feliz, o rim novo, o coração ainda zero bala e principalmente, e o mais importante de tudo, era um coração que já me amava. O coração do Ademilson já me amava, Luciano. Me amava quando eu tinha 13 anos. O coração do Ademilson se apaixonou por mim quando ele tinha 15 anos. Quando nós éramos meninos e quando ele se vestia como guarda-mirim. O coração dele se apaixonou por mim ali naquela época. O coração dele já me amava quando eu fugi do meu pai com a minha cabeça de jovem inconsequente. Ele já me amava e me amou durante toda a vida dele. E o coração do Ademilson me amou além da sua própria vida, dentro do peito selecionado do Celeidino. 25 anos. Praticamente é quase o tempo que nós estamos juntos. Porque ele vai fazer 25 anos de coração do meu marido e nós já temos 22 anos juntos. 22 anos de união. Sou uma mulher feliz. Com um homem que era fã do Raul Seixas, continua sendo, tal qual era o dono do coração que ele traz no peito. É por isso que não raro eu vivo a cantar. Quando eu estou na minha hora de folga, a música que diz assim: oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Se eu fosse mineira, eu diria: como explicar esse trem da vida? Mas como eu não sou mineira, deixa eu falar, Paulo. Fala, meu amor. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar do teu programa, de contar a nossa história. É uma história de amor fantástica que a gente conseguiu construir nessa existência. Além de salvar a vida de uma pessoa, eu consegui manter um pedaço do meu ex-marido vivo, né? Não deixei que o tempo corroesse. Gostaria de dizer para as pessoas a importância da doação de órgãos. No Brasil tem muita gente na fila, na espera, né, por um órgão. Muita gente sofrendo na hemodiálise, muita gente sofrendo em busca de um coração. Se não vai servir mais para a pessoa que faleceu, ainda que seja um ato muito dolorido no momento, é importante salvar a vida de outras pessoas. Eu fiz esse gesto em 1998, quando a medicina ainda não estava tão avançada, né? E deu certo. Meu marido hoje já vai completar, dia 9 de setembro agora, 25 anos de transplantado do coração. Vive muito bem, nós vivemos muito bem. E a gente se conheceu através dessa história, desse ato. E foi muito bom para mim também. Eu também, de certa forma, ganhei a vida. Obrigada pela oportunidade. Um beijo para todos vocês. Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem da vida. Ô, Paulinho, que história linda você me diz aí de casa, não diz? Eu também acho. História maravilhosa. Leila, muito obrigado pela confiança de poder compartilhar a tua história com tanta gente hoje. Agora, quem tem casa, Luciano?
Muito fácil. Pode nos mandar também uma história? História, claro. Nós vamos ler aqui, né, Paulinho? Opa, com muita honra. Mandar um e-mail, ó, paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Simples, não, Luciano? Muito fácil. Fácil, né? Mandou, a gente apresenta aqui. A gente lê. Você sabe cantar alguma do Raul Seixas? Não sei. Ah! Ouro de Tolo. Não sei. Não? Não. Ah, não é possível, você não sabe Ouro de Tolo? Não sei. É, eu nasci Olha. há 10 mil anos atrás. Não é verdade, não, viu, Luciano? Ô, Luciano, mas quem nasceu, não há 10 mil anos, mas quem nasceu, por exemplo, há 40 anos, há 35, há 50, há 60 anos, deve se preocupar com reumatismo? Deve, viu, Paulinho? Você sabe que o reumatismo, na verdade, existe uma família de doenças reumáticas. A palavra reuma, ela vem do latim, significa líquido inflamatório nas articulações ou no corpo. Então, muita gente fala assim, eu tenho reumatismo. Mas o reumatismo é uma família de doenças, a qual a gente pode explorar aqui algumas, né, Paulinho? As doenças reumáticas. E você acredita, olha, estou vendo aqui na manchete, dores reumáticas atingem 15 milhões de brasileiros, são atingidos. 15 milhões de brasileiros são atingidos por dores nas articulações, as chamadas dores reumáticas. Reumatismo. Ô, minha amiga, não esqueça aquela coisa. Quem gosta de velho é reumatismo. Que frase mais infeliz. Essa frase é mentirosa. Totalmente, né, Paulinho? Falsa. Totalmente. Fake. Para usar uma expressão do momento. Essa frase é... Fake. Fake. Quem gosta de velho é reumatismo? Não. Nada disso. A gente, primeiro, que não é velho. A gente está um pouquinho usado. Isso é uma coisa. Agora, ser velho é outra. E reumatismo atinge pessoas de qualquer idade. Qualquer idade, Paulinho. Tem crianças com reumatismo, tem crianças reumáticas, tem adolescentes. E o reumatismo, ele é um líquido inflamatório. Vai inflamando, se for na articulação, se for no sangue, inflama o sangue, se for no músculo, inflama o músculo. E pode progredir se a gente não cuidar. Mostra para mim, por favor, aqui nas imagens. Olha, as doenças reumáticas. A fibromialgia é uma doença que ocorre aqui no sistema nervoso central. Nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, uma doença que ataca o próprio sistema imunológico. Mas está ali no ombro, naquela região? Porque ataca os ombros, né? Ataca essa região. Artrite reumatoide também pega muito os pulsos, né? Porque é uma doença também da família da imunidade. Aqui nós temos a espondilite aquilosante também, pode dar nas articulações, artrites infecciosas, osteoartrite, artrose. Ali enfim, no cotovelo, ali, né? Cotovelo. Osteoartrite. O reumatismo nas pernas. Esse aqui da perna, Luciano. Na perna. Esse dói muito, hein? Dói demais, extra-articulares, nas articulações aqui da perna. Osteoporose, que é a porosidade nos ossos. E a gota, né, Paulinho? A gota dá no dedão do pé. A maioria das vezes no dedão do pé. Uma inflamação muito forte. Tem a ver com aquele ácido que o nosso próprio corpo produz. É o ácido úrico, né? O ácido úrico. Exato. Tem a ver também com Exato, o corpo, né? E a dor é terrível. A dor é imensa. Então, olha, o senhor que tem esse ácido úrico alto, o senhor que tem esse problema da doença da gota, que sofre com as dores da gota, não saia da nossa sintonia, porque nós vamos apresentar uma solução para o senhor hoje sensacional, especial. O senhor vai seguir com o seu tratamento médico, respeitando o seu médico, mas se o senhor tem problema com a gota, problema da gota serena, seu Paulinho. Então fica aqui que já tem uma solução. Luciano, na próxima imagem, meu amigo. Aí, ó, muitas mulheres, principalmente, Paulinho, têm artrite nas mãos. Ali nós temos uma articulação normal, em azul, e em vermelho tem uma articulação inflamada. E às vezes, não sei se você já viu, mas tem gente que não consegue fechar as mãos. É verdade. De tanta progressão que dá, a doença progrediu e aí perde o líquido, chamado de líquido sinovial nas articulações. A pontinha do dedo fica torta? Fica torta, Paulinho. E pode ter uma deformidade, né, nas mãos. Fica com deformidade. Porque não tem mais lubrificação nas articulações. Isso perde então, a lubrificação. É um problema já ligado a isso. Exatamente, né? A artrite que ela se progrediu. Na próxima imagem, minha produção, fases da artrose. Artrose. Paulinho, eu falo que a artrose ela é igual uma ferrugem. Se você não cuidar, ela vai passando de um osso para outro e vai aumentando. E ela tem fases. Ali normal, uma articulação como se fosse do joelho.
aqui já está começando a inflamar na segunda, na terceira está totalmente inflamada, na quarta já acabou o desgaste, já tomou conta, e aqui só com prótese, né, Paulinho? Aí já é crônico, Já o é negócio, crônico, já ficou muito sério. exato. Na próxima imagem, O joelho, Paulinho, e a coluna, vale lembrar o seguinte, são as articulações mais atacadas pelo reumatismo, ou pela inflamação, na verdade. A coluna lombar e o joelho. O joelho recebe todo o impacto do corpo. Então você sobe, você anda, você corre, você sobe uma escada, desce uma escada, todo o peso sobrecarrega o joelho. O joelho tem essa cartilagem, essa proteção, e vai perdendo essa proteção e você percebe que vai ficando em vermelho porque vai inflamando, vai pegando um calor e vai causando dor. muito bem, quer dizer, dores terríveis. Atenção, você que tem dores terríveis no joelho e de repente por esse problema reumático. Fica comigo, fica na sintonia, porque daqui a pouquinho eu vou apresentar uma solução maravilhosa para você. Fica, não saia daí, senhora. Na próxima imagem, Luciano, A gota, né, Paulinho? a gota propriamente dita, Os né? cristais de ácido úrico. Que nós falamos, né? Exatamente. Aí se alojam na região do dedão do pé e vai causando uma inflamação nessa falange, nessa articulação, causando dores insuportáveis. Tem alguma coisa a ver com o consumo de álcool, esse ácido úrico? Também Aumenta? tem. Na próxima imagem vai mostrar... É. é bursite, Aí a no bursite, caso, né? bursite. A bursite atinge o quê? O ombro, o cotovelo? O ombro, o cotovelo, também o joelho, e tem uma bursa, chamada de bursa, que é uma bolsinha que fica entre a articulação e o tendão e o osso. Essa bolsinha inflama, o que vai acontecer? Inflamou a bolsinha, pega a inflamação no osso, pega a inflamação no músculo, pega a inflamação no tendão, onde está tudo amarrado ali, e aí causa dores insuportáveis se for no ombro. Preste atenção. A senhora tem problema no ombro, bursite, tem problema no cotovelo. Eu não estou falando de dor de cotovelo. Dor de cotovelo é outra coisa. Lupicínio Rodrigues, você sabe que o Lupicínio Rodrigues, o grande autor da música popular do Brasil, ele que criou o dor de cotovelo. Olha só. Ele uma vez lá num bar, lá no Rio Grande do Sul, ele era gaúcho, Lupicínio. Aí ele via os homens que sofriam por amor, ou até as mulheres que sofriam por amor, com o ombro, com o cotovelo apoiado no balcão. Aí ele falou, nossa, olha aquilo ali, tá sofrido, ó, cotovelo apoiado no balcão. Aqui tá numa dor de cotovelo. Nossa. Né? Então foi ele que criou essa expressão. Essa dor de cotovelo é outra, minha senhora. Eu estou falando da dor de cotovelo relacionada com a bursa, com a bursite. Fica aí que nós temos uma solução para a senhora também. Pois não, Luciano? E aí na próxima imagem? Aí, ó, tendinite, Paulinho. Muita gente acha que tendinite é só no braço. Nós temos os tendões. O que o tendão faz? O tendão, ele ajuda a amarrar os ossos. Então, ele amarra os ossos do braço, amarra os ossos do pé. E quando ele inflama... O tendão de Aquiles é esse maior aqui, Exatamente, né? exatamente. Vai até o calcanhar ali, né? E aí, quando inflama esse tendão, ó, você pode ver que está perto de osso. Essa inflamação, ela causa um calor no osso, aonde dói o osso também. Tem gente que, se for no pé, não consegue colocar o calcanhar no chão, e o braço também é uma dor insuportável. Na próxima imagem, minha produção querida, local da lesão. O que é? Epicondilite, Paulinho. Lembrei daquela nossa querida amiga, aquela moça. Candice, A né? Candice. Essa é a famosa doença do tenista. É, Porque o tenista. o tenista, ele como faz muito esforço repetitivo com o braço, A Candice jogava tênis? Não? ela praticava exercício físico. Ah, entendi. Então quem faz muita flexão também, acaba tendo essa epicondilite. Epicondilite. É. Tanto pode ser no cotovelo, no braço, né? No braço. Mais é braço. Mais é braço, Paulinho. ó, aham. Por isso que é chamado de cotovelo de tenista, né? Quem faz muita flexão também, exagera na flexão, também inflama essa região. Epicondilite lateral. É uma Exato. dor terrível no braço. É um músculo ali que inflama. Atinge o vem aqui, a senhora vai entender direitinho. Atinge o tenista, sim, mais o tenista. Mas a senhora que está na pia lavando louça, nessa posição, é muito atingida também. Lavando louça, lavando roupa, os deveres de casa. A costureira. O movimento do dia a dia, a professora. O caminhoneiro, o taxista, motorista. com a mão ali no volante o tempo todo. Essa posição, com o braço sempre assim nessa posição. Exato. O músculo, ele fica tensionado. Uhum. Esse músculo tensionado, ele vai fazer força para segurar o osso. Uhum. E aí, nessa força que ele segura, ele inflama. Olha, a senhora fica aqui comigo, fica na sintonia.
que a Candice, eu convidei a Candice, já ela vem falar com a gente. A Candice, ela vem conversar conosco e ela vai falar como foi que ela resolveu o problema de epicondilite. É esse o nome da doença. Falei certo, né? Certíssimo. Epicondilite, que é um problema que de repente a senhora pode ter também. Agora, eu e Luciano Pessinoto, antes da Candice, bonito esse nome Candice. Bonito, né? Então, antes da Candice, eu e Luciano Pessinoto, nós queremos passar uma dica para o senhor que tem a dor da gota, o senhor que tem reumatismo, o senhor que tem artrite, o senhor que tem bursite, o senhor que tem artrose. Vamos mostrar para ele o nosso produto? Artrose no joelho, artrose na coluna, porque a artrose, Paulinho, a artrite, a inflamação nos ossos, nós temos em média 206 ossos no corpo humano. Então você imagina quanta inflamação pode ter nos ossos. E hoje em dia as pessoas, elas dormem num colchão comum. Eu falo que a gente passa a maior parte da nossa vida em cima de um colchão. 1/3 da vida passa em cima de um colchão. Então a gente tem que ter o móvel mais importante de uma casa é o colchão. A dona de casa, às vezes, ela se preocupa muito com o quê? Com a cozinha bonita, com o armário bonito, com a geladeira bonita, porque vai receber uma visita. O chefe de família, às vezes, se preocupa com o quê? Com uma televisão de 70 polegadas para assistir o futebol dele, um bom sofá, porque recebe a visita ali. E, às vezes, o colchão ele fica esquecido, porque ninguém vai lá entrar para ver. Só que um colchão ele tem prazo de validade. E é o móvel mais importante, onde você repousa, onde você descansa, onde você passa a sua coluna, passa em cima dele. Se esse colchão tiver vencido mais de 5 anos, tiver torto, a sua coluna vai pegar o formato do seu colchão. Se você tem uma artrite, uma artrose, uma inflamação no músculo, uma dor no corpo humano, por exemplo, essa dor com o colchão desalinhado, não vai te dar conforto. Não, os músculos vão ficar o quê? Fragilizados. Então o atrito das vértebras, quando você for dormir, vai ser grande. Uma vértebra pega na outra e você não acha posicionamento e aí não dorme direito. Por quê? Porque o colchão está inadequado. A vantagem do colchão do Pilomed, Paulinho, a espuma dele é especial. Mas, Luciano, especial por quê? Densidade inteligente. O que é densidade inteligente? Uma espuma que não é nem muito dura e nem muito mole. Ela faz o quê? Cada ser humano tem uma individualidade biológica. O que é isso, Luciano? Cada ser humano tem um tipo de peso, cada ser humano tem um desgaste na coluna, cada um tem um tipo de dor, cada um tem um tipo de tamanho. Quando você deita no colchão da Pilomed, essa espuma com densidade inteligente, ela realinha a postura da sua coluna e distribui o peso do seu corpo adequadamente para que sua coluna fique numa posição reta. Ou seja, vai ter um posicionamento melhor, uma postura melhor, vai dormir melhor, vai ligar o nosso controle remoto com 21 tipos de massagens e dentro dessa espuma tem o infravermelho longo, uma alta tecnologia japonesa que enquanto você está dormindo, emite raios para aliviar as inflamações que está no seu corpo. Então é o primeiro e único produto do mundo que você dorme em cima dele e ele trata você de dentro para fora enquanto você está dormindo, Paulinho. Você sabe que o seu Caetano, ele é um taxista que me leva de vez em quando na rádio. Aí um dia ele falou, ele assiste o Show da Saúde. Falou, Paulinho, eu tenho um colchão. Mas, Paulinho, não é um Pilomed, Paulinho. O meu sonho, ele disse a mim, o meu sonho é ter um Pilomed. Mas agora eu comprei o meu faz pouco tempo. Falei, seu Caetano, calma. Nós vamos levar essa tecnologia Pilomed para o teu colchão. O colchão que o senhor já adquiriu. Como assim? O senhor vai comprar o nosso produto Pilomed. É um produto que vai sobre o seu colchão, que vem com toda essa tecnologia, com todas as vantagens apresentadas há pouco pelo Luciano Pessinoto, que vai transformar o seu colchão comum num colchão altamente tecnológico. Inclusive com os 21 tipos de massagem. Exatamente, porque a Pilomed ela pensou no seguinte, às vezes você comprou Luciano, meu colchão é novo ainda, comprei há 1 ano, comprei há 2 anos, é novo meu colchão. Ok, mas é um colchão comum. Qual é o nosso propósito? Transformar o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia, com 21 tipos de massagens, com infravermelho longo. Aí nós temos uma espuma de 7 a 10 centímetros, que tem toda a tecnologia do colchão, vai sobre o seu colchão, transformando o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia. Eu falo o seguinte, Paulinho, insônia, dor no corpo humano, já é passado você dormindo no colchão da Pilomed ou no próprio Pilomed. E aí,
nós vamos lançar um desafio, porque esse aqui, ó, é o que dá férias para a tua coluna. Esse vai fazer com que você tenha uma noite reparadora de sono. De sonhos e de sono. Ó, olha esse som, que gostoso de ouvir. É o som do nosso colchão Pilomed. Esse tecido, ele é anti-ácaro, ele é anti-mofo, ele é inclusive, essas bactérias, esses fungos e até mesmo os vírus, né, Luciano? Exatamente, Paulinho. Vírus da gripe. Veja, olha, o colchão não faz milagre, mas às vezes a pessoa senta numa superfície, ela está no metrô, ela está no ônibus, ela pegou um táxi, ela está em algum canto, ela passou a mão sobre uma mesa num hospital, ela está num próprio restaurante, ela traz desse assento na sua roupa o quê? O vírus da gripe, o vírus, por que não, da Covid, que tem se repetido. Aí ela vem e se deita ou se senta na sua cama. Se o colchão é comum, o vírus fica ali. Com o nosso colchão, o que ele tem? Como é que é? O tecido dele, Paulinho, é um tecido inteligente, todo tecnológico. Ele é entrelaçado com fios de íons de prata. Todo entrelaçado com fios de íons de prata. Para quê? Para proteção do Covid, do ácaro, da poeira, do fungo, da bactéria, do que tem toda a impureza no ar. Ele mata todas essas impurezas, Paulinho. Então você de casa, você está vendo esse telefone brilhar no seu televisor, você vai ligar 0800 771 0434. Chame o nosso representante 0800 771 0434. Quanto que eu pago, Paulinho, para que o terapeuta venha na minha casa? Nada. Paga zero. Zero. Faz o teste e encare esse desafio do Luciano Pessotto. Antes da Candice, eu quero esse desafio, Luciano. Olha, um desafio com muita transparência, com muita responsabilidade. Nós somos a primeira e única empresa do mundo que primeiro você testa o produto no conforto do seu lar e só se for bom você adquire. Como que é o meu desafio? O nosso terapeuta vai na sua casa, leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão. Você vai ver que o seu colchão comum será transformado num colchão com alta tecnologia. Você deita por meia hora na sua casa, onde você manda. Meia hora depois você levanta do Pilomed. Levantou do Pilomed, se não sentir alívio nenhum, não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. É nítido. Claro e transparente. Agora, o Luciano, ela diz assim, Paulinho, eu tenho uma dor no braço. Eu acho que é espondilite? Epicondilite. Epicondilite. A dor no braço, o braço endurece, Paulinho. Ai, é porque eu fico na mesma posição, é que eu sou costureiro, eu lavo roupa, eu fico na pia arrumando a cozinha, Paulinho. Aí depois o marido me dá um trabalhão, Paulinho. E o marido que é motorista, que é taxista, que é caminhoneiro, que é torneiro mecânico, tá com o braço do mesmo jeito. Vamos acabar com isso? Vamos prestar atenção na Candice. A Candice vem falar. A Candice vem explicar como foi que ela se livrou desse mal do braço. Presta atenção. Ô Candice, és tu. Só o fato de você conseguir dormir, não acordar com dor, você com certeza é outra pessoa. Meu nome é Candice Lopes, eu sou de Goiânia. E hoje estou aqui para contar a minha história com a Pilomed. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor na lateral aqui do braço e a gente vai deixando, né? E aí uma hora começou a enrijecer mesmo. Eu acordava e estava duro o braço. Aí eu fui no reumatologista, ele fez os exames, pediu vários exames e constatou que era uma epicondilite, que é uma inflamação nos tendões, né, aqui. Eu acordava várias vezes à noite, eu não tinha qualidade de sono mais. Então foi muito difícil, foi 1 ano e meio de muito sofrimento mesmo. Então o que melhorava era o corticoide que eu tomava durante um tempo, 40 dias, 50 dias sem dor, que era uma maravilha, um alívio. Acabava o efeito, voltava a dor de novo. E aí eu falei, não consigo mais tomar corticoide, até porque não faz bem, né? A gente adquiriu o colchão e, de verdade, 40 dias depois eu não sentia mais dor. E agora eu não tô tomando corticoide, não tô tomando nenhum anti-inflamatório, nada, e não tem dor. E não era só a dor quando eu acordava, era a dor à noite. Eu acordava várias vezes, eu não acordo mais. Eu durmo assim, engraçado, eu ligo a terapia de 15 minutos, antes de acabar a terapia eu já estou dormindo. Não é possível que eu tomei corticoide por tanto tempo, e não fez o efeito que o colchão está fazendo em poucos dias. Mas com o tempo eu fui vendo que realmente a dor passou e que com certeza é a terapia, né? E depois disso eu sou uma nova mulher, realmente. Pilomed para mim hoje significa uma mudança de vida, uma mudança na minha vida.
É a vibroterapia do nosso Pilomed, Luciano. Mas do jeito que a Candice falou, o pessoal fala, isso custa caro, Luciano. É nada, Paulinho, é muito tranquilo. Aposentado e pensionista tem privilégio especial. Se for um Pilomed de casal, parcelinhas a partir de R$ 199 por mês. Se for de solteiro, a partir de R$ 129 por mês. É só isso? Apenas isso. A única preocupação que você terá nem é preocupação, será um prazer. E eu espero que a senhora nos ligue a partir de agora, ó. Tá vendo o senhor aí? 0800 771 0434. Vou comprar pelo telefone? Não compra absolutamente nada. Chama o nosso terapeuta, sem compromisso nós iremos na sua casa e vamos demonstrar o produto. Primeiro a senhora conhece, no conforto do seu lar e só sentindo alívio é que a senhora se decide depois pela compra. 0800 771 0434. Você não sabe o prazer que é meu, Paulinho. apresentar esse programa ao seu lado. Eu que agradeço. É muito legal. Amanhã, nova história e mais um tema muito importante de saúde. Com certeza. Até amanhã. Até amanhã, Paulinho. Pilomed apresentou Show da Saúde.